noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Vinha de Luz. Vou compartilhar a minha tela. Mudar aqui o negócio. Compartilhar. Isso. Livro Vinha de Luz, Ação de Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples. O reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, substanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. É muito difícil praticar o bem. Das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Cabe-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Chegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com a palavra de Pedro desse modo vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma, apartemos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e seguimos-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, frente à própria edificação, lembremos de que não basta evitar o mal e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam
com o fervor e recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós, assim seja. Obrigado, Rubem. Vou compartilhar minha tela novamente. Hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O de que precisa o Espírito para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque quando tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes. Achei-me doente, me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Quando tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vesti. Estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, não te demos de comer, com sede, não te demos de beber, sem teto e sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Então ele lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo. Esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Em Mateus. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que aqui está escrito na lei? É o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o depojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou:
Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, tudo o que despender a mais te pagarei quando regressar. Aí Jesus perguntou: Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O Senhor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse: Então vai e faz o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e dá ele próprio exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Comentários? Nós vemos que a divina providência é muito sábia. Quem dera se nós pudéssemos aplicar esses ensinamentos diuturnamente, né? Como você mesmo às vezes aborda aí, você faz anotações, hein, das boas e das boas e das supostas erradas, né, do dia a dia nosso, né? É. E nós temos que nos ater é seguir aos ensinamentos do Mestre Jesus, fazer o possível para amenizar o sofrimento dos nossos irmãos mais necessitados, aqueles com quem nós nos deparamos todos os dias, né? Jogados aí nas sarjetas ou em dificuldades, outras que nem sabemos, né? Eu vi uma postagem, né, sobre como nós devemos nos comportar com nossos semelhantes, né? Então, colocaram uma escada, como se fosse uma escada rolante, várias pessoas descendo, né? E aí eles ficaram elencaram os problemas que supostamente aquelas pessoas tinham, né? Cada um com suas dificuldades, e a vida nos impõe. Então aí eles fazem a seguinte abordagem, para que a gente tenha paciência com nossos irmãos. Se algum estiver nervoso, é decorrente de algum problema muito sério que ele esteja passando naquele momento, ou algo que o está afligindo por uma questão futura qualquer. Então, eu acho que é nisso que nós temos que nos ater, né? Olhar sempre para trás também, né? Sempre há alguém em situação mais conflitante que a nossa, sofrendo dores terríveis ou outros tipos de sofrimentos que a vida nos impõe. Eu creio que seja essa abordagem aí da caridade, que é tão bem apregoada na codificação espírita, não, meu irmão? Obrigado. Obrigado, Rubem, pelas palavras. Meninas, querem falar alguma coisa?
Meninas. Oi, não, Fred, eu não conseguia. Ah, tá. Não, Fred, obrigada. Obrigada. É interessante que eu tenho estudado bastante conteúdo falando de Viktor Frankl, né? A partir do momento que eu tive contato com a obra dele, o que ele representou, né? Como médico, neurologista, esteve nos campos de concentração por 3 anos e eu extraí sentido dessa permanência aí horrorosa e aterradora, né? A logoterapia que ele desenvolveu trabalha com a ideia que o sentido da nossa vida não está em nós, está no outro. Quantas vezes a gente já se perguntou, né? Ainda mais antes do espiritismo, qual o sentido da minha vida, né? O que que eu vim aqui fazer? Eu lembro pequeno, devia ter 8, 9 anos e lembro meus pais discutindo numa roda de amigos exatamente isso aqui, né? O que fazer nessa vida, né? Eles estavam mais perdidos do que cego em tiroteio, tinham a mínima noção. Quando o Viktor Frankl apresenta essa ideia de que o sentido da nossa vida está no outro, isso tem a ver com o quê? Caridade, né? Com a gente ter a questão de diminuir o nosso orgulho, de sermos mais humildes, né? Justamente essa passagem que Jesus diz, né? Que quando a gente ajuda aos outros, né? Na verdade, nós estamos nos ajudando. Todas as vezes que a gente que temos as nossas dores, nós focamos em nós mesmos, essas dores tendem a aumentar, nós superestimamos essas nossas dores, né? Eu outro dia assisti o filme da Madre Cabrini, que está no Netflix, né? E que mulher notável, que mulher notável. Ela tinha assim graves problemas de, de pulmão, né? E ela adquiriu, a igreja adquiriu uma propriedade para ela fazer o orfanato dela lá em Nova York, longe, mais longe da cidade, porque ela estava causando um monte de problemas para os poderosos, né? Ela só conseguiu comprar um bom preço essa propriedade porque não tinha água, né? Escavado, escavado e não tinha encontrado água. E ela mesma acordava de madrugada para cavar poço para encontrar água. E ela construiu hospitais e instituições no mundo inteiro, né? Com todos os problemas de saúde que ela tinha, né? Espíritos missionários encontraram, né, que tinham por base a dor dos outros, o sentido da vida dela e desses avatares da humanidade, como o Rubem gosta de dizer, estava nos outros, não estava em si mesmo. Eu gosto de pensar, né? Claro que nós não temos, estamos muito distantes da envergadura moral dessas pessoas, como Frankl, como Brini, como Chico, como tantos outros. Mas nós podemos fazer pelo menos um pouco da nossa parte, né? Eu entendo assim que o nosso principal desafio é em casa. Em casa já estão as maiores oportunidades para a gente diminuir o nosso, para a gente servir mais a nossa família. Porque quantas vezes a gente quer escapar disso, né? Sob o pretexto, muitas vezes, de um trabalho, de uma outra necessidade,
nós queremos estar distantes daqueles que nós podemos servir pessoalmente. É isso que eu queria dizer. Quer falar mais uma coisa, Rubem? Realmente, certas pessoas especiais aí que habitaram esse planeta e deixaram sua marca indelével, não, Fred? Com obras, especialmente assistenciais, de fraternidade, de bondade, né? Nós tivemos recentemente aí a morte do Papa Francisco, né? Que tanto lutou aí pelos fracos, pelas pessoas excluídas, os oprimidos, não? Vamos vamos rezar para que esse sucessor dele trilhe o mesmo caminho, né? E consiga aí alcançar seus objetivos, né? Apesar dele ser mais voltado à área educacional, pelo que eu soube, né? Porque os agustinianos, eles têm escolas espalhadas pelo mundo todo, né? Escola, inclusive ele é fluente no português. Então, vamos aguardar que esse chefe maior da igreja, né, alcance alguns objetivos aí, que afaste essas supostas premonições aí que cria previsões maléficas aí de destruição, né, de grande destruição no mundo. E seja afastado esse perigo da Terra, né, da humanidade. Claro que nós temos nossos protetores aqui que estão cuidando dessa situação, né? Graças a Deus, nós temos, né, esses grandes espíritos que estão aí, né, procurando evitar, né, que os conflitos aí intensifiquem, né? E, sei lá, vamos perseverar na nossa, como você diz, né, Fernando? Nossa luta pessoal aqui, esse trabalho que nós temos feito aí já acho que 3 anos, se não me engano, né? E quiçá a gente alcance aí nossos objetivos e possamos ajudar aí os nossos irmãos, né? É esse o objetivo da nossa existência nesse planeta. Obrigado, meu. Obrigado, Rubem, pelas palavras. É isso aí. Sem pressa e sem pausa, como diz a minha amiga Serena Galvão, do canal Nova Acrópole. Ela não me conhece, mas eu gosto muito das palestras dela. Então, fazer a nossa comunhão de pensamentos, as nossas preces para todos aqueles que sofrem mais do que nós, principalmente os nossos irmãos que saíram da vida física pela porta do suicídio, Luiz Roberto, Clóvis, Fred, Ias, o Alain, o Bruno, a Verena, a Juliana, outros. Que todos esses irmãos e irmãs sejam abençoados. Você que nos ouve, faça como Chico, adote um suicida, mais de um. Faça preces regulares por essas pessoas que necessitam dessas preces. Pois nós sabemos que o suicídio deixa um rastro de destruição, mágoa, de ressentimento. Vamos também pedir por todos aqueles irmãos e irmãs desencarnados que não perdoaram, se converteram em obsessores dos encarnados. Vamos a Jesus que ampare tanto um lado quanto o outro para que esses irmãos possam refazer os seus laços que foram rompidos. Sabemos que o ódio, a mágoa, o rancor
decorrem aí de amores, de confianças que foram traídas e etc. Peçamos ainda a Jesus que ampare homens e mulheres que detêm o poder na terra, possam estabelecer a paz, mantê-la, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos que Jesus nos ampare para que possamos construir junto com Ele o caminho de regeneração de todos nós, fazendo assim a sua vontade e a vontade do Pai Celestial, que quer que esse mundo evolua, que esse mundo cresça. Seja graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare, guie, que haja luz, paz, saúde, prosperidade e evolução para a nossa humanidade. Assim seja. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, gente. Ótima semana. Boa noite.